Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Voz da Sabedoria. Você que já está chegando, se prepare, porque hoje nós vamos trazer aqui um assunto bem pertinente para a nossa atualidade, para os nossos dias. Vamos estar falando sobre saúde mental e dentro da saúde mental vamos estar abordando um tema específico, síndrome do pânico. Você já teve essa experiência? Você já conhece alguém que passou por essa experiência? Então, compartilha esse episódio, se inscreve no nosso canal, aperte o sininho aí de notificação, porque toda vez que um episódio for ao ar, você será o primeiro a ser notificado. Lembrando, só para você não esquecer, vamos falar sobre síndrome do pânico. A nossa convidada hoje passou por uma experiência bem traumática, desafiadora, o que levou a se tornar uma especialista em saúde mental e entender as dores que vêm de certa forma, se acarretando, aumentando nos últimos dias. Então, você que já chegou aí, lembre-se sempre de pegar o copo com água, não deixe longe o seu copo com água, traga para perto, papel e caneta, porque o nosso Voz da Sabedoria hoje está muito especial. A nossa convidada, ela veio diretamente de João Pessoa, lá do Nordeste, Paraíba, nossa conterrânea, minha e da Adelita. Exatamente. E a gente vai deixar ela se apresentar daqui a pouquinho, né? Mas que a gente vai ler agora um Provérbios, né? Olá. O Provérbios de hoje é o 18:14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o poderá suportar? Nós falamos que nós somos corpo, alma e espírito, né? E muitas vezes nós achamos que tal corpo está bem e o mental não. Então, a nossa história hoje é sobre isso. É você ter a mente no lugar, né? A mente em paz. A mente tranquila, porque nós precisamos disso. Mas antes da gente começar, a gente vai pedir para ela se apresentar. Olá, Suzane. Olá, vocês, a todos que estão aqui nos assistindo. Uma satisfação imensa, tá? Estar aqui com vocês. Eu sou Suzane Cardoso, eu sou de formação assistente social e, como propósito, me tornei especialista multiprofissional em saúde mental. E é um prazer imenso estar com vocês para estar partilhando um pouco aqui da minha trajetória. E é isso aí, seja muito bem-vinda, nós estamos aqui muito felizes com a sua presença, Suzane, e nós já vamos começar. O que te aconteceu, qual foi a experiência que você passou no decorrer da sua vida que te levou a se tornar uma especialista na saúde mental, em conhecer, em entender? Você foi movida por uma dor, pelo propósito? Qual foi a esse caminho? Bom, eu costumo partilhar sobre que não tem como eu falar desse sofrimento psíquico sem adentrar na minha história. Isso. E falar da nossa história é falar do nosso processo da primeira infância. Eu fui movida, sim, pela dor, pelo sofrimento, mas tem toda uma história lá atrás, né? Minha primeira infância, eu sou a filha do meio de 3 filhas mulheres. Meus pais, eles são frutos de uma maternidade solo, ambos. Logo, precisaram trabalhar bastante no período da minha infância. Eu, juntamente com minhas irmãs, nós ficávamos muito com algumas pessoas que davam um apoio, nem sempre familiares, para que meus pais pudessem prover. E falar sobre isso é falar sobre sofrimento psíquico, que está atrelado às relações sociais, aos traumas que a gente percorre. E eu fui, sim, uma criança que eu sofri em silêncio. Eu sofri alguns traumas na primeira infância e também na fase da infância mesmo, criança. E isso repercutiu um sofrimento psíquico na fase da adolescência. Então, na fase adulta, eu traço todo um propósito gigantesco, é quando eu busco me especializar como especialista multiprofissional em saúde mental. E essa trajetória desse sofrimento, ele inicia na adolescência. Eu iniciei crises de ansiedade muito recorrente com 14 anos de idade. Não tinha resposta, não entendia até então o que era que acontecia.
não somente eu, como os meus pais, a gente buscava resposta, mas até então o que vinha era alguma doença terminal, alguma doença crônica, e assim nós ficávamos nessa busca e eu passando por um sofrimento. Inicialmente é isso. E como que foi toda essa fase? A sua mãe, como que foi os seus pais? Como que te orientou nesse processo? Buscou ajuda ou não buscou? Ou desconhecia? Pois então, existia uma vontade, né, muito grande de sanar uma dor, mas foi um caminho muito desconhecido. Não tínhamos informações, como eu falei, eu não entendia. Até então, saúde mental para mim não era nada familiar, nem muito menos para os meus pais. Fiz vários exames, pagamos por vários exames caríssimos, cardiológicos, e tudo dava normal. Não chegávamos a nenhuma conclusão. E assim, passou-se dos meus 14 anos até os meados dos 20 anos, que é quando o sofrimento psíquico ele toma uma potência e se transforma em crises de pânico. Mas a caminhada junto à minha família sempre foi muito próximo. Sim. Nós somos uma base assim que nos damos suportes, sempre buscando, embora a gente não tinha resposta. Entendo. Essa doença mental, né? São problemas que, infelizmente, né, não é visível. E em muitas situações, quando vai aparecer, já adulto, né? Já pessoas já de idade, depois da adolescência. Na infância, muitas vezes, nem sempre vê, principalmente com essa situação que você viveu, né? É que, às vezes, começa com ansiedade, com situações desse jeito. E são algo que acontece nas nossas vidas que a gente nem entende. Sim. Aí começa a fazer exames, que na maioria das vezes, primeiro os médicos pedem no corpo. Mas o corpo não vai responder o que está na alma, né? Na mente, no mental, no emocional. E não vou entendendo. Então, até você seguir essa trajetória para ser descoberto o que é o pânico, né? Aí é complicado. Sim. E aí, como é, né, viver? Porque o pânico é um sinal de ansiedade. Sim. Absurda, né? Como é viver dessa forma, com medo, né? Que o pânico é um medo, de uma forma que você você nem pode explicar. Como é que viver dessa forma? Pois então, nada fácil. É como se você estivesse pisando num campo minado mesmo. E até, digo que mais intenso, porque até então você sabe que um campo minado tem minas. E a gente não sabia a resposta de tantos sintomas, né? Iniciei com as crises de ansiedade, que eram 1 a 2 sintomas, como sudorese e muita agitação. E aí, aos 22 anos, é quando eu tenho a minha primeira crise de pânico, que aí, nossa, é um boom de sintomas. Eu desenvolvo ataque cardíaco, sensação de morte absurda, a pressão arterial, ela chega ao topo. E minha mãe é enfermeira, meu pai é motoboy, e minha mãe sempre os meus pais procuraram estar próximos. E ela verificava a minha PA e sempre dava muito alta, muito alterada. E eu lembro que nesse primeiro episódio de crise de pânico, que foi aos 22 anos, foi devido a um término de um noivado de 6 anos, mas que isso não foi um motivo, tá? Eu acho importante a gente ressaltar isso, que não existe um boom, algo que diga, foi ali que iniciou. Não, é todo um processo de trauma da primeira infância, que vai se somatizando ao longo da vida. Também crises de ansiedade, que com desconhecimento de informações e de buscar uma rede que realmente funcione com abordagem, foi potencializada e se tornou crise de pânico. E foi devastador. E viver com ela, porque eu passo a viver com a crise de pânico ao longo de 5 anos da minha vida. Então, tudo atrelado à desinformação e atrelado apenas a um cuidado medicamentoso e isoladamente de um único profissional, que é o profissional da psiquiatria. Então, é muita dor, é muito sofrimento, e estar partilhando aqui é um propósito de vida, porque eu tinha um amparato familiar.
E eu fico imaginando as pessoas que não têm um aparato, não têm essa oportunidade, né? Porque a gente também falar de sofrimento psíquico é falar de questões sociais, de vulnerabilidades. Eu tinha uma vulnerabilidade da desinformação. E quem tem a vulnerabilidade somado à ausência de uma estrutura familiar? Então, estar partilhando aqui, nossa, é muito satisfatório. Você está falando de alguns sintomas, né? Que é a Isso. sudorese, às vezes dá diarreia também, né? Tem pessoas que eu vi que deu dessa forma. Dá uma situação no coração, aceleramento. Nossa, E muitas vezes pessoas acham que é frescura. É o piti. O piti, tá dando piti. É um piti. Né? E isso, essas coisas. E não entende que é uma situação na mente. Aí, como você está falando, que teve várias situações que quando vai dar um pânico, né? É porque já teve várias coisas. E aí você fala da sua infância, que teve várias situações, já vai vindo para a adolescência. Com 22 anos, então, você começou, aumentou o negócio, né? E você ainda ficou mais 5 anos para poder descobrir o que era. Exatamente. Olha o tempo, né? Olha o tempo que foi para que tudo tomasse, tudo fosse ressignificado e eu pudesse estar aqui. E é importante colocar, gente, é um ciclo. Ele tem início, tem meio e fim. Ele não te define. Foram 5 anos. 5 anos de sofrimento, mas com apoio familiar. Eu sempre, meio ao sofrimento, né? Eu sempre busquei, de alguma forma, me conectar com algo que me fortalecesse, que me trouxesse a vida. Eu ia com o sofrimento e sempre me agarrava a algo. A família, um apoio do irmão, um abraço de um pai, de uma mãe, uma tentativa, né, diante de vários exames clínicos, quando, na verdade, não eram clínicos, né? É frustrante, né? É Quando a muito gente vai lá frustrante. e não tem resposta. Não tem resposta, de forma alguma, não tinha resposta. Inclusive, existe, uma das minhas buscas em me tornar especialista era entender. E aí eu já vou buscando um caminho que eu me torno assistente social. Eu sou formada pela Universidade Federal da Paraíba. E logo em seguida eu comecei a buscar alguns caminhos que eu pudesse entender. E é quando eu me entro na residência multiprofissional de saúde mental. E é transformador. Minha vida, nossa, muda. Ressignifico tudo e é quando eu vejo uma luz e vou seguindo. Sim. E chegou a fazer algum processo de terapia, de acompanhamento, medicamento ou não, nessa época? Bom, é bem nessa época quando porque o sofrimento psíquico, ele dava uma pausa e quando vem as adversidades da vida, quando a gente não busca, não entende qual caminho seguir, a gente tem a recaída. Sim. E assim era a minha vida. Durante 5 anos tinha uma pausa, mas aí vinha as adversidades, que é natural. Nós estamos nesse mundo e tem as adversidades. Viver com a adversidade faz parte da existência humana. E assim eu tinha. Então, quando eu não entendia o caminho de percorrer e se ressignificar, para não ter mais as crises de pânico, eu sempre tinha. Então, teve um episódio na minha família, um pouco antes de eu adentrar na residência e me tornar especialista, com a violência contra uma irmã. E eu, como assistente social, eu tomei a frente para resolver tudo. E eu vou e me vejo novamente com as crises de pânico muito potentes. Então, eram potentes ao ponto de eu ter taquicardia, que eu não dormi. E é quando entra com muita potencialidade o uso de medicamentoso. Meus pais, eles entendem que é necessário com urgência eu entrar com a medicação, porque logo após a resolução da questão da violência, que eu tomo a frente, resolvo, é um impacto, é uma diversidade na vida. E aí eu me vejo novamente com as crises, eu entro com uso de medicação, mas foi algo assim que foi uma experiência ruim, na verdade, porque era uma abordagem, não que não seja necessário, eu sou a favor. Nós estávamos falando sobre o processo, né, da crise. Eu tive muita recorrência das crises de pânico logo após o episódio com a violência familiar, mas com o uso da medicação, que foi uma medicação que me trouxe algumas sequelas, alguns desconfortos, na verdade, pontuais,
E, logo em seguida, eu fui apresentada a um processo seletivo, o qual eu já queria, estava buscando, né, para entender mais o processo de ressignificar o processo, de fato, de uma abordagem significativa para o cuidado de saúde mental. Uma amiga me apresentou a residência e, meio a esse processo de eu me conectar ao uso de medicação, tentando me ressignificar, como eu falei, eu buscava sempre me aproximar de coisas que eram significativas, meu sofrimento. E estudar, para mim, era algo que me trazia vida. Então, eu comecei a estudar. Eu lembro que eu passava de 4 a 6 horas estudando para a residência. Eu tinha um mês para estudar para a residência, que é uma prova bem densa. Meus pais sabiam que era algo que eu gostava, que me trazia vida. E eles ficaram felizes em ver eu voltando, meio ao uso de medicação, tentando me ressignificar. E funcionou muito, porque para minha esperança e para mim começar a me perceber novamente, porque as crises de pânico, elas me moldavam, elas me limitavam. Eu evitava situações, evitava de viajar, de passear, com medo de ter as crises de pânico. Então, era muito limitada a minha vida. E aí, quando eu recebo o resultado da residência, eu passo em primeiro lugar. Aí você passou? Eu passei em primeiro lugar na minha categoria. Eram 5 vagas para assistente social. Eu fui a primeira colocada. Nossa. Aí você falou, ou eu levanto ou eu afundo, né? Agora eu levanto. Agora eu levanto. E eu levantei. Então, primeiro eu entro na residência para poder buscar o meu movimento, o meu cuidado. E foi muito real. Eu era a todo momento apresentada a uma equipe multiprofissional de saúde mental, a uma abordagem humanizada, onde eu era inserida no processo, onde eu era convidada a todo momento a ressignificar, a me recolocar como centro e protagonista da minha vida. E assim foi um boom, assim, foram várias luzes. Tomar conta da sua vida. Exato. Né, assim? Cuidar da sua vida, cuidar do seu... Suzana precisa de ajuda. Isso, exatamente. Foi maravilhoso e assim... Foi um caminho bem de ressignificar mesmo as minhas buscas, os meus projetos. E aí eu me lanço como profissional e estudante, que a residência tem essa busca, né, dentro do processo. E trabalho na rede de atenção psicossocial de 3 municípios. E vou seguindo, ainda faço um intercâmbio, vou estudar saúde mental de Buenos Aires. E aí você vai vendo várias pessoas com essas situações, né? Nossa. E quando a gente vê pessoas com a situação que a gente já viveu e já passou, aí a experiência já é diferente, né? Assim? Demais. E a vontade de cuidar do outro é mais ainda, não é? Demais. Você sente, tipo, eu posso contribuir com o melhor para que essa pessoa perceba que esse movimento, esse sofrimento não a define. É apenas um momento e um processo que cada um tem seu processo, cada um tem sua história, principalmente dentro da saúde mental, que cada pessoa tem... Não existe bula. A gente fala muito que não existe bula para vários aspectos da vida, mas falando de saúde mental é algo grandioso, que realmente, gente, não existe bula. Saúde mental, cada pessoa tem sua história, tem sua particularidade, e para se ter uma abordagem que realmente funcione com a equipe multiprofissional, é preciso entender a história, a sua história, né? Aqui eu estou falando da minha história, do meu processo, mas você tem a sua história e é necessário para se ter uma abordagem e ressignificar caminhos assertivos. E quanto que isso é fundamental. E após toda essa trajetória, concluir a sua residência, quais foram os passos que você ali... porque aí você já teve certeza, não, eu agora estou no caminho. Quais foram os passos que você foi ali... mudou a rota, o que você precisou fazer, os novos passos em meio a tudo isso? Nossa, uau! Tantos passos, gente, tantos passos, sabe? O olhar sobre a vida é outro, né? É outro, porque só quem tem crise de pânico sabe que a gente tem certeza que vai morrer. É um sufocamento, surreal, né? É surreal. Eu não consigo descrever em palavras a sensação. E aí a residência vem me mostrar que, calma, o caminho é esse, ressignifique, eu ressignifiquei e eu brilhei. Assim como você aí vai brilhar, como você está brilhando. E eu venho a trabalhar, eu me torno servidora pública da educação do município de João Pessoa,
Sou convidada para coordenar um projeto que trabalha com atenção à saúde mental de criança e adolescente da rede escolar. Com pouco tempo, eu me torno membro da gestão desse projeto e lidar com essa juventude, que é a nossa geração, é nosso futuro, tão adoecidos. Eu lembro, eu digo, caramba, eu posso ajudar mais, eu posso contribuir mais, eu posso ir além, porque é importante também nós ressaltarmos que a gente vive num sistema, né? Num sistema econômico, num sistema político, e a todo momento eu não conseguia ir além dentro do serviço público, e é quando eu já tinha uma luzinha que eu queria me lançar nesse movimento, nesse mundo que é as redes sociais, para jogar para o mundo informações que eu não tive e sofri. Eu disse, eu preciso lançar, eu preciso me lançar, eu preciso partilhar. E aí, através das redes sociais. E ter trabalhado com essa juventude adoecida, e a juventude está onde? Nas redes sociais. Nos comunicamos muito, falar a linguagem deles, trazer informações, não só para eles, mas pela a rede que apoia, seja família, é muito necessário. Eu me lanço, eu saio do serviço público, peço exoneração, e me lanço como mentora e palestrante. Eu sou mentora, eu trabalho como mentora personalizada sobre boas práticas para a saúde mental, e palestro como você avançar na carreira profissional sem perder a saúde mental. E, nossa, só maravilha. Como você descobriu essa missão? Eu tenho um Deus gigantesco, que ele é tão forte, ele é tão real, que eu sinto ele a todo momento na minha vida. Desde os primeiros sofrimentos psíquicos. Minha família é muito também da caminhada. Nós realmente vivemos o que Deus coloca, né, como palavra. E o meu Deus, ele nunca me desamparou. E eu escutei os sinais dele. Não tem como eu ter passado por tudo isso e silenciar. Tamanha informação que eu recebi, que eu tive a oportunidade de receber. Então, eu escutei o sinal de Deus, vi que era um propósito de vida mesmo, eu estar aqui com vocês hoje. E assim, eu partilho. Que lindo. É isso. E como foi que você, assim, o que te motivou a sair da Paraíba, já está aqui 3 meses em São Paulo, que te motivou a romper com as fronteiras e ir além? É isso, é o propósito, a vontade de escalar como profissional agora do digital. E em São Paulo acontece muita coisa, tem muitas conexões. Uma formação que eu vim fazer aqui em São Paulo para poder me escalar como profissional do digital, que é anual. Vou passar todo um ano aqui em São Paulo. E também falando muito com Deus, viu? Que está me esperando pela frente. Está te abrindo as portas. Está me abrindo as portas. E estar em São Paulo é uma busca para poder escalar e partilhar mais a minha história e poder contribuir com a saúde mental de todos. Que ótimo. E é isso aí. É você não guardar o que você viveu só para você, na sua xícara. Parabéns pela sua decisão em compartilhar e alcançar mais vidas, mais pessoas e entender. A minha dor me capacitou. Isso é assim, me tornei um PhD e agora posso ajudar outras pessoas a trilhar esse caminho da cura, do autoconhecimento, do ressignificar. E é sobre isso, que dá sentido à nossa vida. Exatamente, é isso mesmo, é dar sentido, é ter uma missão. A gente está aqui para partilhar, para poder somar. E gente precisa de gente. É o meu digital, trabalho com rede social, mas me coloco como uma pessoa que não só se especializou na área, mas também passou por um processo. E aí eu entendo muito o que é que você está passando, o que alguém que você conhece está passando. Falando sobre a síndrome do pânico, em quais contextos você entrava nesse estado de fobia e apavoramento? Você tinha, assim, compartilhar rua, aí, dentista, contato, Elevador, né? em quais os cenários que se manifestavam os sintomas de uma forma que não tinha ali o controle, você tinha que se reservar? Bom, existia um momento específico. Sim. Eu acordava já com a crise de pânico. Então, era mais noturna, minhas crises de pânico, tanto é que quando me convidavam para fazer algum passeio, uma viagem, eu sempre inventava alguma desculpa.
porque eu não conseguia me ver saindo de perto da minha família, do seu familiar. Então, me limitando. E adversidades da vida eram gatilhos. Qualquer que fosse adversidades, me traziam uma sensação de medo, de instabilidade. E aí, certamente, à noite, eu teria crise de pânico. Então, já vinha toda ali, os gatilhos durante o dia ia E desencadeando. aí, ela ficava numa gaiola, né? Exatamente. Se fechava na gaiolinha dela e não se permitia mais nada. Era só isso que ela estava vivendo. Exatamente. Estava sobrevivendo. Exatamente. Eu lembro que um dos meus primeiros desmames, quando eu comecei a ressignificar, eu saí, eu sou mãe, tenho minha filha maravilhosa, um sonho realizado. E quando eu saí do seu familiar, que eu morava próximo à família, minha mãe dizia, como você vai ficar com suas crises? As suas crises. E eu para mim, eu ainda não tinha conseguido me comunicar com os demais, porque foi uma cura de Deus comigo, e depois eu me lanço com família, eles começam a entender, mas eu sabia que eu conseguiria. E aí é um desmame, eu começo a sair do seu familiar e vou conseguindo. Tanto é que eu estou em São Paulo, eu vim para São Paulo só, tá? Nossa! estou morando aqui em São Paulo só, não vim com nenhum conhecido, estou bem, Desafio. me desafiei, né? Então, é algo assim que, para minha família, primeiramente, é digno de transformação, porque nunca imaginavam. Nossa, Suzane, que não saía de perto da mãe, tinha as crises de pânico, corria para o quarto da minha mãe, está em São Paulo só. Olha isso, né? Olha a evolução. O autoconhecimento Exato. nos possibilita, né? Com Ter certeza. essa clareza, nos autoconhecer, sair dessa caixinha e ir além, ousar ir além. E hoje, você chegando aqui, já está há 3 meses, compartilhe como que está sendo. Como que foi andar nos metrô? São Paulo. Passear, sair. Como que foi você? De repente, eu vim de um mundinho e cheguei aqui. Uau! Como que foi tudo isso? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Energia lá em cima. Muito, muito feliz com essa minha escolha. Cada dia que passa, só gratidão a Deus, que Ele é a minha base. Mas muito, muito feliz com cada oportunidade. Estou me conectando com várias mulheres que estão também passando ou já passaram por algum processo. E conhecer São Paulo é uma maravilha, Demais, que tudo né? acontece, é um universo de possibilidades. Então, eu estou muito feliz com essa mudança, com esse ciclo que eu me lancei meio ao medo, tá? Porque não tem como. Muitas pessoas me chamam de corajosa. Você é muito corajosa, você vem de João Pessoa, não conhece ninguém. Aí se lança para São Paulo. Eu disse, gente, vai com medo mesmo, porque a dor, ela também ensina. Então, eu aprendi, eu transformei meu olhar sobre a vida. E, sim, coragem, mas antes de tudo, a base é Deus. Deus, família, e aí depois o trabalho vai chegando. Mas o medo precisa ter um pouquinho, né? Com certeza. Para você também não Com certeza. cometer loucuras. Mas é preciso também saber o limite desse medo, né? E fazer avanços sucessivamente. Vai fazendo avanços, daqui a pouco você já, como você agora, de Paraíba para São Paulo, quebrou o principal medo que era de sair da caixinha, né? E não está mais nessa caixinha. Isso é muito legal. Não. E é interessante que e quebra gerações, né? Eu venho de uma família de mulheres, como eu falei inicialmente. Meu pai e minha mãe tiveram suas mães solos. Meu pai vive rodeado de mulheres, são 3 filhas e uma esposa. E minhas irmãs moram lá em João Pessoa e tem essa proteção familiar, né? Suzane, você vai só. Tem a sociedade, a gente sabe que existe também toda uma relação que a gente se lança no mundo vulnerável, né? A gente se coloca em alguns riscos. A minha família ficou meio querendo me segurar, mas eles entendem que esse processo é importante, estão muito felizes, todo momento segurando na minha mão e estou muito realizada em estar aqui. E o medo é necessário, o medo que não paralisa, porque é uma emoção que precisa ser sentida para também não nos lançar de uma forma irresponsável perante o movimento da vida, mas que não te paralise, tá?
É essencial também ter esse equilíbrio e essa consciência. Muitas pessoas, elas não têm, né, noção. Eu não posso ter medo? Tudo em Pode. equilíbrio. Aquilo que passa dos desequilíbrios já é algo patológico e que precisa de um acompanhamento. Lembrando que o medo, ele não existe fora, ele só existe dentro de nós mesmos, né? Aqui na nossa mente. E quando a gente aprende a controlar, a ter todo esse manejo, essa estratégia, que até uma questão de prevenção de segurança é essencial. Suzane, qual o conselho que você deixa para quem está aqui agora nos acompanhando, tá? Talvez você teve toda essa disponibilidade de, não, eu não vou engavetar e guardar isso aqui, essa informação só para mim. Você se movimentou. Mas nós aqui, com a nossa audiência aqui no Voz da Sabedoria, nós temos mulheres que estão passando pelo que você passou há anos e estão aí escondidinhas. Qual conselho que você deixa para essas mulheres? Não só mulheres, jovem, adolescente, criança, homens também. Temos homens que acompanham aqui a nossa audiência. O que você deixa? Qual é a mensagem de encorajamento? Bom, gente, a mensagem que eu deixo... Nossa, eu tô falando com o coração. Nós vivemos, sim, em um mundo que a todo momento nos cobra. E isso, sim, nos traz consequências. A forma como a gente acolhe, como a gente recebe essas informações, nos traz, sim, adoecimento psíquico. Seja ele ansiedade, pânico, depressão, entre outros. Mas eu quero que você saiba que isso não te define. Isso não faz de você menos do que você é, da sua potência, tá? Acredita que isso é um ciclo. E ele tem começo, meio e fim. Uma abordagem significativa, entendendo que cuidar de saúde mental é além de um único profissional. Não que não seja necessário, todo profissional tem sua contribuição e faz sim, é muito importante, faz sim muito pela saúde mental, mas é uma abordagem que seja olhando a saúde mental, como lhe colocando como centro da sua vida. E aí eu convido você a participar, me acompanhar também no Instagram, SUSANE, Cardoso, Cardoso com S. Lá eu desenvolvo mentorias personalizadas, que eu falo sobre boas práticas para a saúde mental. E também eu palestro sobre como você escalar a sua carreira profissional sem perder a sua saúde mental. Tá bom? Nossa, sabe o quanto que é importante, principalmente agora com essa nova NR1, que as empresas têm dado a atenção, devido, precisou vir uma situação tão gritante, onde o índice de afastamento, de demissão, de falta devido à questão da saúde mental. Exato. E ter profissionais que estão à frente, trazendo essa consciência, é melhor a gente trabalhar com a prevenção, sim, com a promoção, do que trabalhar com a pessoa já naquele estado, né, de agravante e aonde se sente ali indisposto, sim, a assumir uma responsabilidade no seu cargo, seja não só no seu cargo, mas também na direção da sua empresa. E é importante nós que estamos à frente, né, Adelita, sempre frisando no nosso Café com Provérbios, invirta. O melhor investimento que uma empresa pode fazer, que uma pessoa pode fazer, é na saúde mental dos seus colaboradores. Isso aí não é só na empresa, mas em casa, na família, em todos os ambientes. Quando você investe na saúde mental, você tem ali uma sociedade, né? Um ambiente, as pessoas que fazem parte do teu social, pessoas curadas. Pessoas curadas curam, né? Pessoas doentes feridas ferem, né? Vai ferindo, vai sangrando, vai machucando. E aí você vai sempre achando que é você e é o outro, e é você, que você não está bem. E aí você acusa o outro está com problema. Exatamente. E é eu que estou com o meu mental todo bagunçado, o espiritual ainda nem vai. Né? Vai lá buscar, mas tá tudo complicado. Por quê? Começa lá os neurônios, todos os fiozinhos da nossa caixinha, tudo bagunçado. Se você não organiza, quem está ao seu redor está sendo acusado. Você acusa todo mundo que está ao teu redor. Porque você não está bem. Exatamente. Então, a importância da gente estar totalmente equilibrada. Buscar o equilíbrio. Quando começa você ver o outro falando, aí você já sabe que não é você. Aí você não se agride. Exatamente. Não agride o outro, porque você está bem. Quando você está
em equilíbrio como a Suzana está, sem pânico, sem medo, sem desespero, começa a fluir para ela e ela agora está fluindo para os outros. Importante essas duas colocações de vocês, me permitem. Sim. Vou falar, se perceber. Acho que um dos booms, assim, quando eu digo, nossa, existe uma luz, é quando eu estou no meio, recebendo muita informação enquanto residente, informação do que de fato é uma abordagem que faz sentido e que realmente nos traz ressignificar nossos caminhos. Eu busco entender que para nós termos saúde mental, a gente precisa entender o que é meu enquanto Suzane, o que é que está dentro de possibilidades possíveis para que eu modifique, o que é do outro, o que o outro está falando que não é sobre mim, é sobre ele, e o que é de uma sociedade que tem uma construção estrutural, desde lá de trás, que coloca a mulher em um centro de muita cobrança, muita sobrecarga, posso colocar sempre em posições de cuidado. Então, quando eu começo a entender o que é meu, o que é do outro, o que é de uma sociedade, aí as coisas ficam tudo mais leve. E é isso que eu partilho, sabe? Eu partilho dentro do meu serviço enquanto mentor, enquanto palestrante, para as pessoas entenderem esse movimento. Porque, às vezes, a gente se coloca em situações que nós nos sobrecarregamos de algo que não é nosso, que não é meu. E falando da NR1 também, é muito relevante, né, tua colocação, porque o trabalho, assim como a minha estada na coordenação de um projeto, que era voltado à criança e adolescente na escola, o trabalho em escola é reflexo da sociedade. Sim. Então, a NR1 traz o que já está acontecendo na sociedade, que o trabalho, né, precisa existir o quanto antes dentro das empresas, do ambiente de trabalho, uma cultura de saúde mental, que vai muito além do que o dia do trabalhador, do que o dia de entregar bombom, chocolate. É uma cultura onde as pessoas respeitem e entendam que o outro não está bem e precisa ser acolhido. E não é porque ele não está bem que ele é inferior ou está improdutivo, que ele é descartável. Então, é muito relevante essa tua colocação. E trazendo aqui. Nós já estamos aqui partindo dos nossos momentos finais. Vamos centralizar ali na câmera. Suzane, fique à vontade agora para deixar aqui quem quiser te acompanhar, conhecer mais os teus serviços, como que faz, as tuas principais redes sociais. E uma mensagem aí também de encorajamento para a nossa audiência. Gente, convido vocês no Instagram, para participarem, me acompanhar. Eu partilho informações sobre boas práticas para a saúde mental no meu Instagram, Suzane Cardoso, SUSANE, Cardoso _. Tem o meu contato também, ainda é da Paraíba, o DDD 839-8793-8444. E convido vocês para estar lá buscando informação, também partilhando sobre um pouco da tua trajetória. E lembra, o teu sofrimento psíquico hoje, ele não te define. Existem caminhos, sim, possíveis para você ressignificar a sua história, tá bom? É isso aí, gente. Também manda um abraço para sua família que vai estar te assistindo, né? Nossa, saudades. Embora as redes sociais também são utilizadas para a gente ter toda uma troca, né, com videochamada, brinco muito com a minha pequena, sou mãe, mas existe uma saudade. Quero mandar um beijo para vocês. Tô com muita saudade, mas vocês sabem que eu tô me realizando aqui e vocês estão comigo a todo momento. Beijo, amo vocês. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso Voz da Sabedoria. Lembrando, se você não é inscrito no canal, vai aí, aperta nesse botãozinho, nessa tag branca que tem aí, inscrever, inscreva-se, aperte no sininho. Toda vez que o episódio for no ar, você será notificado em primeira mão. E não fica só para você, não. Compartilha com mais alguém. A gente aqui permite compartilhar. Você é livre para compartilhar. Não só esse, mas como outros episódios também que estão aí. E vamos juntos, né, viver essa transformação, nos permitir romper e ir além. É isso, Adelita? Se permita não viver com medo. Pode ter medo, sim, de algumas coisas, mas não viver em pânico. É possível você melhorar de todas essas situações na sua vida. Então, que você, nesse dia hoje, você medite no Provérbio 18, 14, que nós falamos hoje sobre o equilíbrio emocional.
Que você fique com tudo isso que nós entregamos aqui hoje. E nós te agradecemos muito, que você possa viver a cada dia plena, né? Na plenitude do jeito que Deus quer que você viva. Fique com Deus. Acabou, Maurício?